sobre. Meu Deus do céu. Vamos agora à manchete do professor Vila, que justamente envolve o caso Marielle Ari Carvalho. Aliás, sou eu mesmo. Elcio de Queiroz e Rony Lessa foram condenados pelo assassinato de Marielle Franco a 78 e 59 anos de prisão. Próximas ações judiciais serão contra os mandantes. Vamos ver. Assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados pelo 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Rony Lessa foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias. Elcio de Queiroz a 59 anos, 8 meses e 10 dias. O júri entendeu que eles são culpados por 3 crimes: duplo homicídio triplamente qualificado, de motivo torpe e emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, e receptação do veículo usado no crime. Marielle e Anderson foram assassinados em 14 de março de 2018. Os 2 réus também foram condenados a pagar uma pensão para o filho de Anderson, Arthur, até ele completar 24 anos, e pagar, juntos, R$ 706 mil em indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luimara, Mônica e Marinete. Na leitura da sentença, a juíza Lúcia Glioche destacou que nenhuma condenação serviria para tranquilizar as famílias, mas era uma resposta importante à perspectiva de impunidade dos criminosos. O veredito foi proferido após o julgamento no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, que começou às 10h30 da quarta-feira, 30 de outubro, e foi concluído às 18h26 desta quinta-feira, 31 de outubro. Como ambos fizeram delação, eles não devem cumprir toda a sentença. A pena estabelecida pelo tribunal só será aplicada integralmente caso haja descumprimento do acordo de colaboração premiada que ambos assinaram. A rescisão da delação ocorre em casos como identificação de alguma mentira, omissão ou cometimento de um novo crime. Professor Vila, esse caso vai até o fim, professor? Tem de ir, né? Acho que é um compromisso de todos nós, da democracia brasileira, que isso vá até o fim. Acho que primeiro ponto. E segundo, a questão que só foram descobertos os autores do assassinato e os autores intelectuais graças à ação do governo federal. Se fosse esperar o governo do Rio, infelizmente, foram 6 anos nessa história, nós não chegaríamos a esse resultado. Eu acho que terceiro ponto, a juíza foi muito feliz na sentença, a forma como ela se expressou, as questões que ela colocou, mas algo que me incomoda, Amadeu e a quem nos acompanha profundamente, que é só no Brasil também. Como que alguém pode ser condenado, o Rony Lessa, a 78 anos de prisão? Ele não vai poder cumprir os 78 anos, presume-se, né? Então, ao invés disso, por que não dê a pena? Se é 30 anos, 30 anos, né? Tem gente que é condenada a 250 anos, a 300, 350, a gente viu recentemente. Isso é um absurdo, porque fica uma desmoralização da condenação. Agora, isso tende a acabar, eu acho que isso é um absurdo nosso também, isso é só aqui, né, em Pindorama. Agora, eu acho que, por fim, o que deve ocorrer, eles vão recorrer, provavelmente, eu creio que a defesa, não sei se vai recorrer à segunda instância, vamos ver aonde isso vai terminar. Vamos esperar, vamos acompanhar, que a pena seja cumprida, né? Que essas indenizações, eu sei que não resolve a questão, mas elas sejam pagas ao menino, o filho do Anderson, aos outros que foram atingidos por tudo isso, mas eu gostei assim, a hipocrisia, o Rony Lessa pedindo perdão, dizendo que ele só queria matar a Marielle. Puxa vida, ele no fundo é um cidadão de bem, é uma boa pessoa, viu? Vomitativo isso aí. Amarra para nós, Kátia. Amadeu, desculpa. Esse é um caso que, para mim, porque o meu pai foi um assassinado de crime político. E eu vi a juíza, né? E ela falou assim: talvez justiça fosse a Marielle
e o Anderson vivos, né? E uma coisa que eu quero falar aqui, assim, realmente, talvez a justiça fosse isso. E esses casos, assim, para as famílias, e eu tinha muito esse questionamento quando fui ao tribunal do júri do caso do meu pai, que adianta eu estar lá, meu pai não vai voltar. Mas você vê que a justiça chegando, mesmo que não seja para quem mandou, né? Não seja para as pessoas mais poderosas, aí vamos falar aqui que é a raia miúda dessa cadeia criminosa, né? De certa forma, ela valida um pouco a história do seu familiar, a história da sua pessoa, que, nesse caso, assim como o caso do meu pai, morreram por apenas estar cumprindo o seu dever, fazendo o seu trabalho. Porque a voz da Marielle, como política, era para aquilo que ela se propunha. E ela morreu exatamente só e somente só por isso. E chamar a atenção também que, assim, é um mito de que o Brasil é um país pacífico para exercer a política. É que a gente não consegue saber, é que a gente não ouve, não é noticiado, não é falado. O que ocorre aqui mesmo, até no interior do Piauí, no interior do Pará, nesses lugares mais distantes, em quem tenta exercer a política e, de alguma forma, enfrentar aí grandes esquemas, grandes coisas colocadas. Eu vi o pronunciamento da juíza, ela foi assim de uma sensibilidade, né, em tudo que ela falou em relação à questão de que a justiça pode ser lenta, pode ser cega, pode demorar, mas ela chega. O caso da Marielle demorou muito, mas chegou agora porque chamou muito a atenção. Deve isso não no Brasil, mas deve ao mundo. Né? Então eu espero que chegue também lá na cúpula, no maior, né? Não fica apenas na raia miúda, e que todos terminem pagando por isso, que sirva de exemplo. Nós vamos fazer um intervalo, é rápido, mas a gente volta.